Ora, qual é, ao nível teológico, assim, obras de Lambert Baudouin que são fundamentais? Uma chama-se A Piedade da Igreja, La Piété de l'Église. É uma das grandes obras de Cheveton. E tem uma outra grande obra que se chama Mélange liturgique, ou seja, miscelânea litúrgica, digamos. Esta abadia, inclusive, edita uma revista fundamental no mundo da liturgia, que ainda hoje existe, que são Les Questions Liturgiques. As questões litúrgicas. Ao nível de reflexão teológica, litúrgica, o que é que diz o padre Baudouin, ou o abade Baudouin? Ele vai dizer que a liturgia são todos os atos de culto que a Igreja reconhece como tal. E esse reconhecimento como tal implica que esses atos de culto tenham um conjunto de notas ou determinações ou características que fazem com que a Igreja de facto reconheça esses atos de culto como a sua liturgia. E então quais são essas características, ou seja, essas notas, esses requisitos, podemos assim dizer, para que a Igreja põe para que um ato de culto seja considerado liturgia? Diz Padre Baudouin, diz que tem que ser social, hierárquica, universal, continuação de Cristo, santificadora e composta de homens. Ou seja, todo o ato de culto da Igreja deve ter estes requisitos. Ou seja, social, nesse sentido, há uma comunidade, é composta de homens, portanto, é um ato de culto hierarquicamente conduzido, ou seja, há ali uma hierarquia, há quem presida, há quem faz isto, faz aquilo, mas uma hierarquia. Universal no sentido que é património de toda a Igreja, não é uma coisa privada. Esse ato de culto é a continuação da obra de Cristo na vida dos homens e, portanto, tem uma dimensão também santificadora e, portanto, composta de homens. Digamos que, para Baudouin, o ato de culto que tem estes requisitos, maior ou menor proporção, a Igreja pode reconhecer como sendo a sua liturgia, fazendo parte da sua liturgia. Mas o aspecto mais inovador do pensamento de Baudouin é que ele centra a liturgia na pessoa de Cristo. Isto é, Baudouin vai dizer abertamente, a liturgia é, digamos, o sujeito único e universal, diz ele, da liturgia, do culto da Igreja, é Cristo. Porquê? Porque ele é o único mediador. Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade. E, portanto, é em Cristo que toda a liturgia enfoca. Reparai, chama a vossa atenção para isto. Baudouin ainda não fala da centralidade do mistério pascal, mas fala da centralidade de Cristo na liturgia. Ele é o verdadeiro pontífice. Na liturgia é Cristo quem preside, é Cristo que age, é Cristo que está no centro. Quer dizer que a Igreja, quando celebra, a Igreja celebra para glorificar a Deus Pai, mas por meio de Cristo. Cristo é sempre o mediador. Por isso se chama o pontífice, isto é, aquele que faz a ponte. Pontífice é o que quer dizer isso mesmo. Ponte faz ser, fazer a ponte. Portanto, Cristo é o pontífice, ou seja, o mediador, que faz a ponte entre a humanidade e a divindade. Na sua encarnação e depois no seu mistério pascal. Mas este aspecto de centrar bem em Cristo e na ação de Cristo na liturgia, Baudouin é de facto inovador. Dá um passo gigante, por exemplo, face a Prosper Guirrangier. A centralidade de Cristo. O que vai fazer com que Baudouin vá acentuar uma das dimensões da liturgia, que é a dimensão sacerdotal de Cristo. A liturgia é a continuação do sacerdócio de Cristo. Ou seja, o sacerdote é, por natureza, aquele que apresenta a Deus a oferenda, aquele que intercede diante de Deus pelo povo, é aquele que faz, no fundo, ou dirige o louvor a Deus.
Cristo é que realizou isso de maneira perfeita. Quando a carta aos Hebreus diz que Cristo é o único mediador e é o sumo e eterno sacerdote, ou seja, depois de Cristo não há mais nenhum sacerdote, porque Ele é o verdadeiro, porque estabelece a ponte entre a humanidade e a divindade e nos reconciliou com Deus, esta centralidade do sacerdócio de Cristo, que hoje é continuado na Igreja através da liturgia. Porquê? Porque o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio santificador. É um sacerdócio que nos traz, que nos concede, que nos conquistou na cruz a salvação, a redenção e, portanto, a liturgia é a continuação dessa obra de Cristo continuada no hoje da Igreja. E reparem que isto, já reparem que estamos diante de uma plataforma de reflexão que depois, pronto, Pio XII vai dizer-o abertamente, que tira a liturgia do rubricismo, de uma concepção cerimonialística, de que a liturgia é os cerimoniais, é o enxoor, o não sei o quê, isso tudo começa a ser afastado. Ou seja, há que pensar, no fundo o que está aqui em causa é o movimento litúrgico põe no centro da liturgia para dizer, de facto, o que é que a Igreja faz quando celebra? O que é que se acontece na celebração? Quem é que intervém? O que é que ali se passa? O que é que ali se realiza? Baudouin vai dizer abertamente, a liturgia é a continuação do sacerdócio de Cristo no hoje da Igreja. E por isso ele é o pontífice, ele é o mediador, ele é quem preside. E estas ideias de Baudouin vão ser assumidas por Pio XII depois na encíclica sobre a liturgia, que falaremos mais adiante. Ainda salientar este aspecto de Baudouin, que ele, nos itens ou nos requisitos, fala, que é o caráter comunitário, digamos assim, social da liturgia. Baudouin acentua muito este aspecto. A liturgia, se é o exercício do sacerdócio de Cristo, é um exercício desse sacerdote em favor de uma comunidade. E, portanto, a liturgia requer, se o entende, pede uma comunidade que celebra. Precedida, hierarquicamente, com aquelas características todas, mas requer uma comunidade celebrante. Reparem que isto são elementos que vão andar na berra até ao concílio e até depois do concílio, que é, no fundo é isto. Quem é que presida a liturgia? Hoje há pessoas que ficam muito aflitas quando se diz a comunidade é celebrante. E pensam que esta expressão quer dizer que Cristo não tem nada a ver. Nós é que fazemos a liturgia. Não, não é isso. É perceber que a comunidade é celebrante na medida em que a comunidade participa do sacerdócio de Cristo. Mas no seu celebrar, a comunidade está unida a Cristo. Não é acéfala, não é autónoma, não é uma comunidade que diz, pois vamos celebrar porque dá. Não, até porque o que celebramos já nos foi dado. Não é nosso, não é criação nossa. E, portanto, reparem que esta questão da comunidade vai ser um filão que vai demorar e vai ser difícil de assimilar, mesmo pelos documentos da Igreja. Pio XII ainda não vai aceitar com facilidade o discurso da participação dos fiéis. Na encíclica. Pio XII é um Papa dos anos 50. Não é? Vai escrever a primeira encíclica da história da Igreja sobre a liturgia. Portanto, mas Pio XII ainda não aceita isso. A participação dos fiéis, a noção da Assembleia, não. Porquê? Porque a liturgia é aquilo que o Padre faz em nome de Cristo. E a Assembleia anda ali. Portanto, a noção da Assembleia participante, a noção da Assembleia celebrante, no sentido de que ela participa e celebra o mesmo mistério de Cristo, é algo que vai só progressivamente avançar. E essa é a diferença, por exemplo, entre a encíclica de Pio XII e a Constituição Litúrgica. É que a Constituição Litúrgica, no número 20 e 40, dá um salto de qualidade nisso, ou seja, avança um bocadinho aquilo que já Pio XII dizia, que depois outros santos padres vão falar colateralmente, texto de outras realidades, mas que vão admitindo, etc. Mas antes, reparem, antes de próprio Pio XII, esta questão da participação ou não dos fiéis, e se ela é uma participação ativa, consciente e aquelas coisas todas, aparece, por exemplo, já tratada por São Pio X, quando escreve até o mote próprio sobre o canto na liturgia. O Trales Sollicitudine, de São Pio X, ele tem que afrontar isto. Porquê? Porque a liturgia tinha sido invadida por um estilo musical tipo opereta, completamente opereta, de cantores, de aquelas coisas todas, de tal maneira que ele tem que escrever o mote próprio, pôr um bocado de ordem nisto tudo. E é aí que ele afronta a questão da participação dos fiéis. Ou seja, no fundo um coro está na celebração para quê? Para embelezar.
É uma questão de cosmético ou uma questão de celebração? E reparem que este drama ainda hoje não está resolvido em muitas mentalidades e comunidades. A gente canta na missa para tornar mais bonito. A música é assim um intermédio, ou calicimento para aliviar o ambiente. Ou a música é um veículo de oração. Isto muda tudo a maneira de conceber e de compor para a liturgia. Reparem, Mozart, Beethoven escrevem missas belíssimas, mas a concepção que está é um coro executa. A Assembleia ouve. O próprio Presidente acaba por ouvir. O Presidente, às vezes, entoava ao início do credo, do glória, depois o coro pegava e desenvolvia aquilo tudo. Mas o que é glórias de 20 minutos? Suponho que era isso mesmo. O padre começava, glória a Deus, adoro, e 20 minutos ali de música num coro a dar, para cantar o glória e tudo. Ou 20 minutos para o credo. E há glórias assim. Vejam as missas solenes de Mozart, Beethoven e os outros, mas vamos a esses. São belíssimos. Musicalmente a gente fica maravilhado com aquilo. Mas a questão de fundo é esta. Isto ajuda à participação? Pode ser que sim. Ouvir também é participar. E não podemos dizer que é só participação quando nós cantamos. Mas reduzir ao mutismo uma assembleia que em nenhuma parte participa, porque o coro é entregue, ou a música é entregue a um coro profissional, também não é participação. E pode-se tornar espetáculo. Eu conto-vos um caso pessoal que, enfim, de vez em quando os alunos do conservatório gostam de ter lá uma missa na Sé. Pronto, contexto. Bom. E uma vez lá acertam um papa, não eu, veio pedir autorização e disse, está bem, não há problema, por causa de celebrar uma missa toda em latim. Toda em latim. E eles cantavam. O conservatório, coisa. Quer dizer, aquilo foi tudo muito bonito, mas é assim. A maior parte daqueles elementos do coro, ninguém era cristão, não queria saber de nada. Eles próprios diziam. Eu uma vez depois de falar com ele, disse lá, mas conheço o texto, sabe o que é que estás a cantar? Ah, não, mas eu professor traduziu um bocadinho e tal, mas o que nos interessa é o estético, é o... E ele disse, isto tudo é bonito e pode ter valor e não está em causa a sinceridade de quem gosta disto assim. Mas isto não é celebração. Ou seja, aquele momento celebrativo para aquela gente que vai ali não é um ato de salvação, nem de encontro com Deus. É um ato, pura e simplesmente, estético para eles. Porque não têm fé, não vão à missa normalmente, não querem saber, só acham que aquilo é bonito. E é bonito, é. Agora, a questão é outra, é de facto. Mas a celebração e o mistério, esta dimensão santificadora do mistério que Baudouin falava, como é que isso passa? Quando a gente reduz as coisas ao esteticismo, no caso do canto. Isto é um problema que ainda hoje não está todos ouvidos. Hoje tem esta questão da participação dos fiéis. Não está dito que não. Quem preside a liturgia é Cristo. Com o seu corpo, que é a Igreja. Portanto, nós celebramos com Cristo e em Cristo. Não há aqui apossamento de nenhuma das partes das coisas, como quem diz, roubaram ou não sei o quê. Mas repare, este filão da Assembleia é um filão que vai fazer o seu caminho. Baudouin já fala do caráter social, implica uma Assembleia. Romano Guardini vai ainda acentuar mais isso. É nas experiências que faz lá nas vigílias pascais e quando fala da necessidade da educação litúrgica e para o simbólico da liturgia e que o grande problema é a falta dessa educação e iniciação ao simbólico e não sei o que. Mas reparem o percurso que estes temas vão fazendo. E aqui começam-se a esboçar. E, portanto, digamos assim, o contributo, digamos, teológico e ao mesmo tempo de filões que começam-se a esboçar. O outro grande autor que nós temos é Oddo Casal. Escrevi-vos ali. Este senhor, Oddo Casal, é outro beneditino, abade de outra grande abadia, mas na Alemanha, Maria Lach. Também existe ainda. É separado e é dois A's. Maria Lach.
Este é um homem que ainda vive menos, morre em 48. Portanto, ainda nem sequer chegou. Mas este homem vai ser importante na reflexão, acima de tudo. Tem coisas muito interessantes. Uma delas é que foi um dos grandes defensores da restauração da Vigília Pascal. E Pio XII restaura a Vigília Pascal à experiência. Restaura a Vigília Pascal à experiência em 1947 ou 8. Fiquei eu. E pronto, toda a vida defendeu e dizia como é possível que a Vigília Pascal tenha se tornado optativa, e ainda por cima, depois, quando o Papa proíbe as missas vespertinas, passou para sábado de manhã e não sei o quê. E é um homem que vem a morrer na Vigília Pascal. Vem a morrer como abade do seu convento, presidia a Vigília Pascal e morreu em plena Vigília Pascal, quando se cantava à luz de Cristo. Teve uma cinco, está sepultada à entrada da igreja da Abadia. Ali, no chão, está lá. Não chegou ao precónio. Não chegou ao precónio. Mas cantou a luz de Cristo. Olha, começou a Vigília Pascal na terra e foi ver cabala no céu. Assim, deste modo. Bom, qual é a grande importância teórica deste homem? Oda Casel era um homem de formação clássica. Isto é, dominava muito bem as línguas clássicas, o grego e o latim, e algumas línguas orientais. O siríaco, o hebraico. E este homem é sensível a um conceito que aparece muito nas orações da Igreja, nos missais, nos antigos sacramentais, etc. Um conceito e um termo que designa esse conceito, que é a noção do mistério. E porquê que ele é sensível a esta noção? Porque vê que nas orações da Igreja, nas orações da missa, as coletas, as depois da comunhão, as superoblatas, em muitas orações, a Igreja muitas vezes diz isto. Por exemplo, vocês estiverem atentos na missa dos domingos, vocês vão encontrar muito. Por exemplo, pós-comunhão, ou seja, depois da comunhão, o sacerdote, oremos. E às vezes o texto diz: Senhor, que nos alimentaste com estes santos mistérios, concedei que a nossa vida seja a tradução fiel do que aqui celebramos. Coletas, Senhor, que nos dais a graça de celebrar estes santos mistérios. Tal. E Oda Casel pergunta-se: qual é a noção de mistério que está aqui? O que é que a Igreja entende por isto? O que é que isto quer dizer? E porquê é que ele pergunta isso? Porque Oda Casel, pela sua formação clássica, conhecia muito bem a noção de mistério que há também noutras religiões. Concretamente, nas religiões mistéricas. O que é que eram religiões mistéricas? As religiões mistéricas eram religiões da Antiguidade Clássica, perpassavam um bocadinho todo o Oriente, principalmente, e depois influenciaram a Grécia e influenciaram Roma. Eram religiões, no fundo, vou-vos dar exemplos: o culto de Ísis e Osíris no Egito, o culto de Deméter, o culto, por exemplo, o pitagorismo como escola tem alguma coisa destas religiões mistéricas, e outras. Eram religiões, chamavam-se mistéricas por isto. Os candidatos a elas eram sujeitos a um longo período de iniciação aos mistérios. E o que é que eram os mistérios? Eram, no fundo, as verdades reveladas pela divindade. Normal, por exemplo, o culto de Orfeu, Ísis e Osíris, eram tudo religiões, este tipo eram tudo religiões mistéricas. Mitra, Diónisos, Eleusis, tudo um conjunto de religiões mistéricas. Estas religiões tinham um conjunto de verdades que a divindade ou deu numa iniciação a alguém, ou revelou a alguém. E, portanto, os candidatos a estas religiões eram sujeitos a longos períodos de iniciação a estas verdades. Anos mesmo. E só depois dessa grande iniciação é que eram considerados membros.
Digamos que estas religiões mistéricas eram um bocadinho, acabavam por ser quase sociedades de iniciados ou de iniciáticos, que iam progressivamente sendo pondo em contacto com essas verdades e no viver, e portanto havia ali todo um caminho. Reparem, no pitagorismo, por exemplo, um candidato à escola pitagórica não entrava logo. Tinha um período de grande iniciação, 3, 4 anos. O ano das ciências, o primeiro ano não se podia perguntar nada ao mestre, só se ouvia, e era-se iniciado nos fenómenos da natureza e não sei o quê, depois era a música, a matemática, a música, e isto ia passando por graus. Allan Castle conhecia muito bem esta concepção clássica, e portanto a concepção destas religiões eram os mistérios, no fundo eram verdades ocultas, que a divindade tinha dado a uns iniciados, e que só alguns iniciados, depois de períodos de provação, de purificação, porque depois à volta disto havia todo um caminho ascético, um caminho de purificação, de maior configuração, conforme as religiões, etc., para se poder ser digno de aceder a estas verdades e de as viver. Só depois disso tudo, digamos, depois de um longo período de iniciação, eles eram considerados, digamos, membros. Allan Castle pergunta-se, é esta a noção que a Igreja tem de mistério? Ou é esta a noção que a Sagrada Escritura nos dá de mistério? E depois de fazer esta pergunta, e de partir dos textos da Igreja, Allan Castle vai estudar a Sagrada Escritura. E vai ver o que é que São Paulo fala de mistério. É um conjunto de verdades inacessíveis, postas só ao contacto de meia dúzia de eleitos? Na Sagrada Escritura, mistério quer dizer coisas menos claras, encobertas, escondidas? E aí Allan Castle vai perceber e vai dizer, não, na Sagrada Escritura, mistério é Cristo e a sua ação, ou melhor, mistério é o desígnio salvador de Deus realizado em seu Filho Jesus. Isto é, o verdadeiro mistério não é um conjunto de verdades ocultas, mas é o desígnio de Deus em salvar os homens e que o foi realizando na história até seu fim. Reparem que São Paulo diz isso nas cartas. O mistério oculto foi-nos agora revelado. Esse mistério é Cristo. E a partir daqui, Allan Castle disse, calma então, reparem que vamos chegar ao mesmo que já tinha chegado no outro ano, mas por outro caminho. A centralidade de Cristo. Allan Castle vai dizer, de facto, o mistério do culto cristão, reparem que até é um dos títulos de uma das obras de Allan Castle, que está traduzida em português, o mistério do culto cristão. Allan Castle vai dizer, de facto, quando a Igreja fala de mistério, na liturgia não está a falar de um conjunto de verdades inacessíveis ou escondidas, está a falar do desígnio salvífico de Deus consumado em seu Filho Jesus. E, portanto, o mistério da liturgia é Cristo. Isto é Ele o centro, é Ele a consumação e a realização do mistério de Deus. E por, digamos, translação, os mistérios são todas as ações salvíficas de Cristo. E, portanto, os sacramentos são muitas vezes chamados mistério. A Eucaristia é chamada de mistério. Quando a gente, depois da comunhão, agradece a Deus, Senhor, que nos alimentaste com estes santos mistérios. Estes santos mistérios é a Eucaristia. Senhor, que nos tornas participantes destes santos mistérios. Estes santos mistérios é a Eucaristia. Ou seja, os sacramentos são realizações deste desígnio salvífico de Cristo, consumado, de Deus consumado em Cristo, e continuado na liturgia e na liturgia e nos sacramentos. E reparem que então está de lado toda uma concepção de mistério, do sentido tenebroso, do oculto, ou do não sei quê, portanto não tem uma similitude com as religiões clássicas, e por outro lado há aqui a centralidade no Senhor Jesus e na sua obra salvadora. Mas Allan Castle não se limita a isso. Allan Castle vai dar um passo gigante num aspecto
vai dar um passo gigante no aspecto da compreensão desses mistérios e da liturgia, que é isto. De facto, se a liturgia é a celebração do mistério de Cristo, e o mistério de Cristo é a consumação e a realização total e definitiva do desígnio salvífico de Deus, e portanto São Paulo diz isso, o mistério escondido durante séculos foi-nos agora revelado. Isto é, a obra redentora de Deus começou desde o início e que se atingiu a sua plenitude em seu Filho, foi-nos agora manifesto. E a liturgia é a continuação disto. E, ora, no caso, ele pergunta-se, mas então, como é que este mistério de Cristo, que Jesus consuma, digamos, historicamente em Jerusalém há 2000 anos, como é que este mistério continuou no hoje da Igreja? Ele diz, é através da liturgia. Está bem, isso é uma resposta fácil. Então, mas agora diga-me o como. E aqui é que o Dan Castle dá um passo gigante na reflexão. O que é que ele vai dizer? A liturgia tem sempre um evento salvador que a institui. Isto é, que essa liturgia evoca. Ora, para nós cristãos, o evento salvador, aquele evento que está no centro, é o mistério pascal de Cristo. Ou seja, onde Cristo levou à plenitude a obra redentora e a vontade salvadora de Deus. E, portanto, há um evento salvador. Este evento salvador, historicamente, aconteceu quando aconteceu. Em Jerusalém, naquele dia, naquele ano, etc. Portanto, há uma concretude histórica. O evento salvador cristão não é um mito. O evento salvador cristão não é uma história. É um acontecimento. O que está na base do cristão é um acontecimento. Cristo encarnado, morto e ressuscitado. E, portanto, é sempre um evento. Não é um mito, não é uma ideia, não é uma filosofia, não é uma história, não é como os antigos mitos, no fundo. É um acontecimento da história. Reparem que aqui não vamos entrar na questão do tempo, não é? Mas é importante ver a noção de tempo na Sagrada Escritura e a noção de tempo nos mitos. É completamente diferente. É que nós não temos um tempo mítico. Não é? Quando dizemos naquele tempo, percebemos que é aquele tempo concreto onde Cristo viveu, ou onde o acontecimento se deu. Reparem que no mito não. Nós temos um mito, temos uma concepção de tempo extra-cronológica. Um tempo fora do tempo. Para que há mitos que até começam assim. No tempo em que não havia tempo, os deuses estavam a acontecer e começam a narrar. Isso valeria a pena. Era uma coisa muito interessante ver Leiam o Mircea Eliade, que tem isso muito claro. O Mircea Eliade, naquela Sagrado e o Profano, ou a História das Religiões, ou não sei o que, tem lá isso tudo muito clarinho. Só um momento. E, portanto, o mistério cristão tem sempre um evento fundante. E esse evento fundante é o mistério pascal. Esse evento fundante, esse acontecimento de salvação, como é que continua no hoje da Igreja? Continua no hoje da Igreja através do rito. O rito é a tradução para nós hoje desse acontecimento. Ou melhor, o rito é a atualização ritual, claro, do acontecimento, do evento. E talvez convenha sublinhar que rito tem um significado muito mais alargado do que simplesmente a condução da cerimónia. Da cerimónia, claro, claro. Aqui é... O rito não é só o ritualismo. O rito como um todo, um acontecer, que se faz por palavras, por gestos, tudo. Não é? A ritualidade é isso. Não é? Ora, este acontecimento torna-se presente, atualizado, através do acontecimento ritual, ou seja, do celebrar, do fazer acontecer. E daí a celebração. Os elementos da celebração, o que compõe toda a celebração, é a forma de fazer presente, de atualizar este acontecimento. Mas a atualizá-lo sacramentalmente. O que é que isto quer dizer? Realmente. Mas este realmente não é o mesmo de fisicamente.
Não sei se estou a fazer, a dizer com propriedade. Ou seja, o acontecimento da paixão e morte do Senhor, historicamente, sucedeu em Jerusalém há X anos e foi uma vez por todas. A Carta aos Hebreus diz isso com clareza. Cristo morreu uma vez por todas. A celebração não torna a concreta, historicamente, matar o Senhor e ressuscitá-lo. Mas torna presente esse acontecimento e a força redentora salvífica desse acontecimento pela ritualidade. Porquê? Porque esta ritualidade é uma ritualidade sacramental e animada pela força do Espírito. Senão era uma arqueologia. Portanto, o rito é a atualização deste evento, mediante, diz o Concílio, ritos e preces, este binómio, ou seja, ações e palavras, as mesmas com que toda a história da salvação aconteceu. Deus disse e fez, a palavra e o acontecimento, o rito e a palavra, e, portanto, através de ritos e preces, este evento torna-se presente. E, portanto, todos os homens podem participar dele. Ou seja, nós, de certa maneira, no nosso hoje, somos contemporâneos ritualmente do acontecimento salvífico. Quando nós dizemos que a Eucaristia é a renovação do sacrifício da cruz do Senhor, é verdade. Renovação ritual, sacramental. Historicamente isso aconteceu, não se vai repetir. Mas ritual e sacramentalmente vai-se repetir. E a força redentora desse acontecimento é-nos transmitida pelo rito. Quando Jesus, na última ceia, diz aos discípulos: tomai e comei, este é o meu corpo que vai ser entregue. Tomai e bebei, este é o sangue que eu vou derramar por vós. Historicamente, Jesus ainda não tinha realizado isso. Mas está a dizer que este rito, sempre que o fizerdes em minha memória, tem o efeito redentor e salvador do acontecimento que eu, historicamente, vou consumar amanhã e depois, diria Jesus, mas que ritualmente se vai perenizar no presente de cada comunidade ou de cada tempo. É por isso que a liturgia não é um revivalismo, nem é sequer um irmos recordar como quem recorda de memória. A liturgia é sempre um atualizar. É por isso que a liturgia ou é, ou não é a liturgia, uma fonte de salvação para quem ela participa. Eu, quando participo na missa, não vou recordar que o Senhor Jesus morreu ou não, não. Esse acontecimento histórico faz-se presente na sua força santificadora e salvífica. E, portanto, eu participar na Eucaristia é um tempo de salvação para mim. É mais um marco, mais um passo neste caminho de salvação. Fiz-me entender? Não sei se estou a ser claro. Daí a importância também do conceito da memória. Claro, já lá vamos à anamnese e memória. Ficou claro? Daí a centralidade também que ela adquire para a vida. Estamos a celebrar o centro da nossa fé. A questão é essa mesmo. E o cume. E o cume. Fiz-me entender. Ora, reparem, Orlando Caso, ele dá, de facto, afronta a questão de frente. Porque ao pôr o problema, de facto, de ser, quando nos reunimos para celebrar a Eucaristia, ou um batismo, ou um sacramento, ou um sacramental, quando nos encontramos e quando celebramos isso, o que é que acontece? O que é que está a acontecer? É o revivalismo de quem recorda que o Senhor Jesus sentimentalmente morreu por meu amor e pela minha salvação? É só isso? Ou esse acontecimento, sucedido historicamente há X anos, continua perene e presente na força do Espírito que o anima e do sacramento que se celebra? Lá na casa vai dizer que continua presente. Por isso é que a liturgia é fonte, é vida e é santificação. Senão era um ato de representação unicamente. Eu dou-vos um exemplo, não sei se já vos contei isto. Eu tinha um professor em Roma, ainda ontem soube notícias dele, excelente. Ontem em Roma, no Instituto Litúrgico, houve uma sessão académica sobre os 50 anos da Constituição, que foi no dia 4, eles celebraram. E, além de falarem vários professores, falou um, que foi meu professor e que era aluno do Instituto na altura do Concílio.
E participou, e teve com os padres e com os beneditinos e com aquelas... E, portanto, sabe muitas histórias do concílio que ele já na altura nos contava. E foi convidado para dar o seu testemunho sobre Paulo VI, o Papa da Liturgia. E terminou a conferência a dizer coisas que eu nunca tinha pensado, mas de facto só daquela cabeça pode ser, que Paulo VI está a ficar na história como o grande Papa da Liturgia, como foi São Gregório, como foi Leão Magno, e vai ser Paulo Magno. Podem ter defendendo tudo que foi a obra de Paulo VI. Não, mas tem verdade, ele consegue coisas. Aliás, está a escrever agora as oposições à beatificação de Paulo VI. Ele está a pedir da Santa Sé a responder a todas as coisas disso tudo. Falou disso tudo ontem. Foi uma maravilha ao nível disso, que era um homem bom. Mas é um homem que sabe do concílio e isto dizia-me ele numa aula, quando estava a falar destas coisas e da Eucaristia, dizia: nós hoje é que temos uma noção de realidade confundida com o fisicismo. Mas nem tudo o que é real é fisicista, é objetivo, material. Há realidades da vida do homem que são reais e não são coisas. Ou não? Reparem que o positivismo lógico confrontou-se com isto. Quando Popper e todos aqueles positivistas lógicos dizem só é real e faz sentido falar do que é concreto e tem referencial concreto, e portanto a metafísica está toda posta de lado, porque ser não tem um objeto de ser. Essência, não vale a pena falar que não tem realidade. E portanto o positivismo lógico, o célebre texto que o Carlos Silva nos obrigava a ler na universidade, não é? A superação da metafísica pela análise lógica da linguagem. Não é? E o positivismo lógico diz isso, logo, abertamente. Portanto, só faz sentido falar daquilo que tem concretude. As palavras só têm sentido quando têm um referencial concreto, material. Só que isto é muito interessante, mas então há coisas que perdiam sentido. A poesia perdia sentido todo. Porque, por exemplo, dou-vos o exemplo da poesia portuguesa. Camões termina um dos seus sonetos a dizer assim, no terceiro final: que dias há que se me põe aqui na alma um não sei quê, que vem não sei de onde, nasce não sei como e dói não sei porquê. Quem é que não entendeu isto? E estas palavras, qual é o referencial? Só tem advérbios. Que dias há que se me põe aqui na alma um não sei quê, que vem não sei de onde, nasce não sei como e dói não sei porquê. Oh? Não tem sentido isto? Qual é o referencial concreto destas palavras? Dizia o meu professor então assim: é que a realidade sacramental é também real. E dava dois exemplos, que era de hilariedade, mas eram dois exemplos, e como todos os exemplos são redutores. Vocês jogam na lotaria, compram uma cautela e põem-se diante do televisor com a cautela no dia que aquilo anda à roda. Sai o primeiro número e vocês têm. Sai o segundo e vocês têm. Sai o terceiro e está lá. Sai o quarto e está lá. Sai o quinto e o sexto e vocês ganharam. Exultam de alegria, pegam na cautela, aquela cautela é uma maravilha, vêm para a rua todos contentes ao descer de escada, apanham um tararo que vos vê assim, pega na cautela, rasga aquilo tudo. E vocês ou têm uma assim, ou matam o homem, ou então, o que é que fazem? Pergunta ele: aquele pedaço de papel que se chama cautela, tem lá os 5 milhões que ias ganhar ou não? Tem ou não? Materialmente não tem. Não está lá o El contado. Passa a expressão. Mas sem ele também não tem. Então tem ou não tem? O segundo exemplo que ele dava, isto mais para os namorados, quando vão a primeira vez ao cinema com a namorada e guardam o bilhete, aquele dia é muito importante, não sei se viram o filme todo, mas guarda o bilhete. E o bilhete anda ali numa gaveta do vosso quarto, ou em cima de uma copa, ou de uma mesa, o bilhete ali, cheio só pó e não sei o quê, e um dia às vossas mães dá-vos uma fúria de arrumação e dizem: mas o que é que anda aqui a fazer esta porcaria que está cheia de pó, anda aqui à mesa? Não toque nisso. Mas isso o que é que interessa? É um bilhete, já passou. Não toque.
seja, aquele bilhete não era só a realidade material de um papel que tinha lá o nome do filme ou do cinema, ali, a hora, o lugar e não sei o quê. Aquele papel, para lá daquela realidade, tinha outra realidade a que ele estava ligado, que era a vossa vivência, aquele momento da vossa vida, etc. E também, se fizermos para dizer, há uma dimensão da realidade que não é material, mas não é por isso que não é real. E esta é a dimensão que nós todos temos que redescobrir. Mesmo hoje, se formos honestos, a ciência já não canta vitória nem tanta coisa com a objetividade concreta só. Há já uma grande margem. Podemos não saber explicar, nem ter as coordenadas hermenêuticas para interpretar, mas somos sensíveis à sua existência. Ora, a realidade sacramental é real. O que não quer dizer que seja concreta, fisicista, no sentido... Quando nós dizemos que a Eucaristia renova o sacrifício da cruz, renova. Sacramentalmente. Fiz-me entender? Se quisermos, podemos dizer simbolicamente, nos sentimos Sim, só se tiveres uma noção muito lá, tem muito. Não, o símbolo aí é um conceito mais resvalante. Eu digo no sentido que Cuidado, não é só simbólica, porque então aí é pior, aí é pior. O símbolo é um conceito um bocadinho mais deslizante. Cuidado. Não, eu digo por causa mesmo, mas como categoria, o símbolo, não é? A categoria, essa que nós chamamos de mitologia, não é? Que é representativa, essa... Sim, claro, reparem. Estes nossos conceitos, nós apanhamos-los todos, se vocês repararem, quem lê os padres da Igreja dos primeiros séculos. Quando fala da Eucaristia, fala de tupos, ou seja, tipo, símbolo, sinal. Porquê? Porque, digamos que ainda não há uma elaboração reflexiva e desenvolvimento linguístico, como depois se atingiu posteriormente, e no caso da Idade Média, com a filosofia aristotélica. Mas, claro, essa linha que tu falas é um bocadinho... É uma linha que hoje está um bocado corrigida, mas que o Chauvet desenvolveu um bocadinho, já Luís Maria Chauvet, o teólogo francês, ainda é vivo, mas teve que haver ali um acerto por causa de que o símbolo é um bocadinho resvalante. Não fazer de conta. O símbolo parece que é o está em vez de. E não é, está em vez de, não é estar, não é ser. Portanto, é preciso cuidar com isso. É, mas é isto. Ora, o que é que nós temos aqui? Reparem, Odin Castle, de facto, dá um salto, um salto no nível da reflexão. Aconselho vivamente, se puderem, leiam uma das obras dele. Ele tem várias. O mais conhecido é o Mistério do Culto Cristão. Mas há várias, e até uma ou outra já traduzida em português, outras estão em espanhol, em francês, enfim, em inglês, vocês isso dominam bem. Mas ponham, procurem que há muita coisa escrita de Odin Castle. Cá que estas ideias, só para terminar Odin Castle, estas ideias de Odin Castle, sabemos bem, historicamente não foram aceitas à primeira. Odin Castle foi mandado calar pela Santa Sé, calou-se, continuou os seus estudos, não publicava, não fazia conferências, catou, mas continuou os seus estudos e tudo. E depois o pensamento dele é redescoberto, já um bocadinho depois da morte dele, é redescoberto, e quando chegamos ao concílio, há já conceitos assimilados, por exemplo, a centralidade do mistério pascal é uma coisa centralizada e não há questões sobre isso. A noção do mistério estava mais ou menos. Mas, de facto, foi um homem que lutou, que trabalhou, que aceitou humildemente ser calado, não publicar. Sobre ele caiu algumas suspeitas de que esse seu pensamento não era ortodoxo, etc. E acatou perfeitamente. Esta gente, quando é animada pela busca da verdade, não se sentem melindrados. Podem passar períodos da vida em que são incompreendidos, mas isso é o preço do avanço do pensamento e da humanidade em todos os setores. É bom que a gente também não coisa, porque esta coisa de dizer que tudo... Não. Vale a pena nós termos uma visão histórica das coisas mais correta. Quer dizer, é o caso hoje destes clichês e destas toxinas contra a religião, que é Galileus e coisas do género, no fundo. São estes inquistamentos. Quem condenou Galileu no tribunal estavam cientistas, não estavam só cardeais. A teoria de Galileu não era toda entendida pelo mundo da ciência na altura.
seja, não foi uma questão de má vontade. A gente depois põe isto tipo um romance de os bons e os maus e os não. Não! É o preço, não é? Quando Einstein fala, também ninguém me entende no início, não é? Coitadinho, estimam Einstein que era mau aluno. E muitas vezes essa história vem-nos contada pelos iluministas do século. Claro, porque isto já é a grelha interpretativa do iluminismo, evidente, ou do romantismo, e pronto, e a gente recebe um bocado as coisas inclinadas. É preciso a distância para ir ver. No caso de Galileu, é giro, porque inclusive agora os documentos está tudo a... Não sei se vocês sabem, toda a documentação no caso de Galileu está à disposição. Está aberto o dossiê todo da Santa Sé. Portanto, já estão a sair agora outros estudos, agora saiu uma obra sobre isso, o caso de Galileu, e portanto já foi aberto todo o dossiê de documentos. As pessoas vão lá, estudem, vejam lá. Vivemos O privilégio de fazer com o Érico Pereira um seminário sobre introdução ao meio de pensamento científico, exatamente abordando aqui há uns anos atrás já o documento tal e qual, não é? Portanto, e claro. de facto aquilo que a gente verifica não é nada. Não é a visão. Romano Guardini, temos que avançar, com já são 7h10. Romano Guardini, eu vou ser breve. Este homem tem obras fundamentais. O Espírito da Liturgia, está traduzido em português. Outra obra fundamental, Os Sinais Sagrados. E outra obra fundamental é a carta que ele escreve ao Bispo de Mogúncia, em Mogúncia, na Alemanha. Mainz. Pois, o Mainz atual. Em 1940, onde ele toma posição sobre o movimento litúrgico. Quais são as ideias-força, para sintetizar, do pensamento de Guardini? Primeiro, ele vai defender acerrimamente a formação litúrgica dos fiéis. Diz que o mal-estar da liturgia, é porque os fiéis não entendem os sinais. Não há uma iniciação aos sinais, à simbólica. E, portanto, a celebração passa desolada. E, portanto, defende a formação litúrgica dos fiéis, das comunidades. Ainda continua como prioridade. 1950, penso eu. Ele é da década de 50. Não. Ele nasceu a 17 de fevereiro de 1885, em Verona. Acho que a edição da Espírito da Liturgia, penso que tem. 85. O Espírito da Liturgia é de 1918, a Carta ao Bispo de Mogúncia é de 1940 e os Sinais Sagrados são de 1922. Quando é que essa dos Sinais Sagrados está traduzida? Hã? A dos Sinais Sagrados está traduzida? Eu acho que há já uma tradução, se não é português, há em espanhol. Eu sei que tem isso em espanhol. Não, em italiano, então os dois juntos. E italiana também. Isso está. É pequenino, olha, são todos pequeninos. Quando é que ele morre? Não tenho aqui a data. Morre a 1 de outubro de 1968. Já viu. 68. Portanto, uma das linhas de força, eu vou ser muito breve, uma das linhas de força, até porque amanhã então acabamos esta parte, para não, mas eu hoje não entro em Pio XII, que é para não, tá? E fazemos a leitura, pelo menos num dos blocos, a leitura do Conselho. Uma das linhas de força é a iniciação aos sinais, a formação litúrgica. E vejam, por exemplo, o que ele escreve no Espírito da Liturgia, não é? Que é uma obra em que ele trata da capacidade simbólica da liturgia, etc. E diz ele, o símbolo surge quando o interior e o espiritual encontram a sua expressão no sensível e no externo. Portanto, o símbolo surge quando o interior e o espiritual encontram a sua expressão no externo e no sensível. Diz ele, de facto, não basta o facto de que o conteúdo de ordem espiritual esteja arbitrariamente ligado a algo material, por convenção. Como, por exemplo, diz ele, a ideia de justiça representada pela balança. Não basta isso, não basta só que temos um conteúdo espiritual ou uma realidade material. Para que o símbolo exista, é preciso que a transposição, que a projeção do interior no exterior, ou seja, no símbolo mesmo, na realidade material, se verifique com caráter de necessidade essencial
e obedece a uma exigência da natureza. Desta maneira, o corpo, por sua mesma condição natural, se converte em imagem expressiva da alma. Ou seja, não basta que institucionalmente a gente diga isto agora é símbolo de... É preciso, de facto, que a realidade interior e espiritual encarne naquilo, mas encarne de maneira que a realidade exterior e sensível seja, de facto, uma tradução quase imanente, encrustada e essencialmente ligada à realidade interior. Por isso é que há símbolos que falam por si, e esses é que são os verdadeiros símbolos. Às vezes são convenções, não é mais do que isso. Em 1921, Guardini fala de necessidade de um método sistemático para o estudo da liturgia. E diz ele, esse método, e que ele pugna por ele, tem que, no fundo, primeiro, clarificar qual é o lugar e o objetivo da liturgia. Depois, determinar qual é o lugar da liturgia em todo o pensamento teológico, digamos. O que é o próprio do pensamento litúrgico na ciência teológica? E terceiro, que método usar para estudar a liturgia? Que método usar? É por isso que, neste sentido, Romano Guardini vai, nas suas experiências e um bocadinho na sua história, acentuar muito o aspecto concreto. Ou seja, Guardini não avança para a liturgia com uma teoria, mas quer antes fazer a liturgia a falar, os símbolos, os sinais, e daí tirar a teoria. Ou seja, não vai com um aparelho intelectual para interpretar ou explicar a liturgia, mas, pelo contrário, diz, não, vamos à liturgia. Vamos à celebração. E da celebração a gente faz a teologia. Ou seja, descodifica, começa a interpretar, a explicar e daí construir. Um bocadinho, temos que dizer, um bocadinho do que é a mistagogia. O que é a mistagogia. Explique isso, Carlos, o que é a mistagogia? Já falei disso outra vez, não sei. Não. Já. Tem... Não, provavelmente. Não, a catequese após o sagramento. Bom, com licença. Falámos na semana passada. Mistagogia é fácil. Vem mistério, mystar. E do verbo conduzir, em grego. Mystagoge quer dizer caminhar, introduzir no mistério. Mystagoge, etimologicamente. Ou seja, o mistagogo é aquele que nos inicia, é aquele que nos conduz e nos inicia ao mistério. Ora, a mistagogia é isto mesmo, é pegar na celebração e ir falando dela àqueles que nela participam. Não no momento da celebração, mas passado, que era o que se fazia na iniciação cristã dos primeiros séculos. Aqueles que eram batizados, depois, na semana a seguir, é que quiseram explicar tudo o que tinha acontecido na Noite Santa da Páscoa. Lembras? Eu ver se amanhã trago alguns textos de Santa Ambrósio e tudo para ver isso. Lembras-te, viste, junto ao coisa? Pensas que são João Crisóstomo, não é? Sim, são Santa Ambrósio, Santo Agostinho, São Cirilo de Jerusalém, Santo Teodoro de Mopsuéstia, todos esses grandes teóricos e bispos dos primeiros séculos. Está claro? Ora, rapidinho. Só mais 4 minutos, está bem? Pode ser? 4 minutos só. Só uma introdução geral. Neste ambiente, evidente que se vê que é um ambiente de reflexão, de busca, de muito entusiasmo, é evidente. Nós sentimos este fervilhar, depois da guerra, sente-se este fervilhar de novo da questão litúrgica, de facto as pessoas começa a sair imensa literatura, imensas experiências mesmo de pastores, paroquiais, nas paróquias, de coisa. E se vocês virem a literatura deste período, é uma literatura onde entre revistas começam a sair da especialidade da liturgia. As revistas de pastoral litúrgica,
assim no sentido de subsídios para os párocos, para iniciar o povo na celebração, mas para ainda tudo era em latim, ainda tudo não se podia mexer e tudo. É um período de grande efervescência, que vai desembocar na necessidade que Pio XII sente de escrever uma encíclica sobre a liturgia. E essa é a primeira encíclica da história da Igreja cujo tema é a liturgia. Até Pio XII não houve um Papa que pegasse no tema da liturgia para o desenvolver ao nível do magistério doutrina. Essa encíclica que Pio XII vai publicar a 20 de novembro de 1947, 20 de novembro de 1947, chama-se Mediator, ou seja, o mediador entre Deus e os homens. É assim que começa a encíclica de Pio XII. E reparem que já aqui vejam a influência de Baudouin no próprio título. Depois Pio XII vai assumir bastante as ideias de Baudouin, mas vai desenvolver muito mais e vai afrontar todas as questões que estavam em causa e que era a efervescência e, portanto, vai ser a primeira grande encíclica. Para terminar, uma última afirmação. Esta encíclica, de facto, vai ser um ponto de chegada do movimento litúrgico e vai ser um ponto de partida daí para a frente. Ou seja, a encíclica de Pio XII acaba por ser um ponto de chegada catalisador de todo o movimento litúrgico até ali, no sentido da recepção das ideias ou da rejeição das ideias. E, por outro lado, vai ser um ponto de partida, porque, a partir desta encíclica, a questão litúrgica e do movimento litúrgico ganha um outro fogo e uma continuidade, porque há questões que ficam resolvidas de vez, ou seja, ficam pacificadas, e, portanto, agora é caminhado aqui para a frente. Amanhã veremos isso, está bem? O que é que foi o ponto de chegada, o que é o ponto de partida.